Fala galera, tudo bom? Estamos novamente aqui para mais um vídeo sobre modelo de introdução. Então já fique ligadinho aí, pegue sua caneta e seu lápis. Mas primeiramente, para que você não fique perdido, eu irei explicar o contexto da ideia central dessa redação. Então, galera, o que acontece? Eu fiz uma alusão histórica utilizando a bandeira brasileira. Nós sabemos que a nossa bandeira do Brasil, ela traz uma série de simbolismos. Nós temos o verde representando a floresta, nós temos o amarelo representando as riquezas brasileiras, e nós temos também o azul, juntamente com as estrelas, fazendo a representação do céu durante a noite. E logo em seguida nós temos o lema Ordem e Progresso, que é considerado o lema nacional brasileiro, e ele foi implementado por volta de 19 de novembro de 1889. A origem dessa frase vem de uma corrente filosófica denominada positivismo, tendo em vista que o positivismo, de certa forma, acabou auxiliando em todo esse processo de proclamação. E por isso mesmo ele acaba sendo homenageado, de certa forma, na bandeira. Lembrando que essa frase ela foi uma adaptação de uma outra frase escrita pelo filósofo e principal representante do positivismo, Augusto Comte. E um outro filósofo, sendo esse brasileiro, que foi o Raimundo Teixeira, ele fez uma adaptação dessa frase, trazendo as mesmas ideias já ditas lá pelo Augusto Comte. E a partir daí, nós temos a palavra ordem e progresso, que ela traz um significado que vai mais além do que você realmente pensa. Sendo que a palavra ordem, ela está fazendo referência à defesa e manutenção de tudo que funciona de maneira positiva. Enquanto o progresso se diz a respeito ao avanço natural da sociedade e das instituições. Sintetizando tudo o que já foi mencionado aqui, caso você não tenha entendido, a ordem vai ser a proteção do que é certo e bom. E, consequentemente, o que for errado e mal terá uma consequência, ou pelo menos deveria haver uma consequência. Já o progresso, ele terá como consequência a defesa da ordem. Então podemos perceber que um irá depender do outro. E não é mera coincidência também que o primeiro artigo da Constituição Republicana ele foi publicado 2 anos após a elaboração, essa nova elaboração da bandeira, em 1891. E depois de tudo isso que já foi dito aqui no vídeo, eu acredito que vocês estejam se perguntando: o que tem a ver ordem e progresso com os problemas sociais? Como eu poderia utilizar ordem e progresso para estar tratando de diferentes e divergentes temas que possa cair na redação do Enem? Calma, galera. Vou explicar passo a passo. É o seguinte, a bandeira, antes de 1889, ela já existia uma bandeira, que era baseada na bandeira dos Estados Unidos. Mas a partir de 1889, quando foi refeita essa bandeira e foi colocada, exposta no Brasil, ela trouxe consigo uma série de sentimentos novos, e entre eles a fraternidade. Como ela já tinha uma breve inspiração do positivismo, ela trouxe também ideias dessa corrente filosófica. E como já sabemos, assim como eu já havia dito lá anteriormente, esse positivismo, essa corrente filosófica, ela possui ideias republicanas, com a busca pelas condições de vida melhor, como a busca de condições sociais melhores, através do respeito aos seres humanos, garantia de salários melhores, bem como um melhoramento em termos tanto materiais como também intelectuais e principalmente moral. Então, eu falei sobre a fraternidade. Se a gente está falando de fraternidade, a gente está falando de deixar de lado o quê? O individualismo.
Então aí a gente já pode perceber que a gente pode utilizar esse contexto em vários temas. Se a gente está falando de moral, nós estamos falando de quê? Sabemos que moral é um conjunto tanto de ideias, como também valores, normas e noções que nos dizem o que é certo e o que é errado. Então, a partir daí, nós temos a moral sendo também um fator predominante sobre o lema ordem e progresso. E basicamente o positivismo, a ideia central do positivismo, que inclusive foi influenciada na frase ordem e progresso que está na bandeira do Brasil, é basicamente tratar todos os males que afetam a humanidade. Então é a busca constante pela moral, pelos direitos dos cidadãos. Agora, como vocês já entenderam, como se conduz todo o contexto dessa palavrinha, dessa frase, iremos agora para o modelo. Lembrando que serve para qualquer tema. Inclusive aqui no canal você encontra vários outros vídeos, tanto de introdução, desenvolvimento e conclusão, explicando passo a passo como você pode utilizar e com uma estrutura que você pode utilizar em qualquer tema. Lembrando mais uma coisa que eu vou deixar claro aqui. Que às vezes muitas pessoas vêm me procurar. Mas Anderson, esse negócio de utilizar modelo de redação é errado, será que realmente vai dar certo? E Enem não deveria aceitar esse tipo de coisa? Mas galera, primeiramente vocês têm que lembrar de uma coisa. A maioria das pessoas, elas frequentam escolas públicas. As pessoas normalmente têm um ensino de qualidade e veja lá, ter conta de fazer uma redação e ainda fazer sei lá quantas questões no dia da prova. Então, vai ter o nervosismo, vai ter, a pressão familiar vai ter, é uma série de fatores. Então, você utilizar modelo pronto de redação não é errado. Você vai estar apenas utilizando uma espécie de estratégia para auxiliar na melhora do seu desempenho. Agora, se você não quiser utilizar modelo de redação, então você pode fazer tranquilamente, mas sabendo que o modelo de redação, na verdade, ele já vai te garantir cerca de mais de 800 pontos. Então fica aí a dica, porque às vezes algumas pessoas acabam criticando demais e às vezes acabam não vendo os outros lados, os outros pontos. Então indo para o nosso modelo de introdução aqui. Então eu coloquei da seguinte forma. Durante a proclamação da República, em 1889, foi elaborada a atual bandeira brasileira, apresentando o lema de base teórica positivista, ordem e progresso. Entretanto, quando observa-se a deficiência das medidas na luta contra e você irá colocar logo em seguida o tema. É possível afirmar que frequentemente essa profecia... Coloquei o acento aqui, mas não tem acento, viu? Galera, eu acabei colocando aqui o acento, mas não tem acento não. É sem acento, profecia. Caso você queira colocar no lugar de profecia outra palavra, você pode também colocar expressão. Aí tanto faz, você coloca expressão ou profecia. Eu coloquei aqui profecia. Que frequentemente essa profecia é impedida de ser cumprida. Como assim essa profecia ela é impedida de ser cumprida? Nós temos a profecia aqui, logo em cima, ordem e progresso. Ela não é cumprida devido realmente a essas chagas sociais que rolam na humanidade. É impedida de ser cumprida. E por quê? Como eu coloquei a impedida de ser cumprida, logo em seguida eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer a explicação por que ela não foi cumprida. Aí eu coloco, uma vez que o empecilho representa um cenário antagonista. Como assim antagonista? Um cenário contrário totalmente ao que foi mencionado aqui no lema. Representa um cenário antagonista aos princípios expostos na bandeira. Pronto, aqui já foi boa parte, já está pronto. E aqui no final nós vamos fazer um encaminhamento, né, de finalização da introdução.
Eu coloquei já em vermelho aqui para sinalizar uma coisa. Eu vou ler primeiro e depois eu faço a explicação. Nessa esteira, convém analisar as principais causas e possíveis soluções desse fenômeno. Como eu coloquei aqui em vermelho, vocês puderam perceber que eu coloquei o que? Para ser exposto o que? Tanto as causas, como também as possíveis soluções. Então, no caso, você poderá colocar as causas tanto no primeiro desenvolvimento e no segundo desenvolvimento, e só depois, na conclusão, você falar sobre a solução, que vai ser através da proposta de intervenção. Mas caso vocês perceberam que eu não expus a tese de maneira bem explícita para o corretor. Mas caso você queira expor a tese, você irá simplesmente fazer a alteração. Você irá colocar mais ou menos assim. Sendo assim, percebe-se que a negligência governamental aliado à retrógrada mentalidade social são dois fatores que corroboram para determinada questão, ou algo do tipo. Aqui só é um exemplo. Ou então, caso também, às vezes muitas pessoas gostam de utilizar dessa maneira. E aqui eu coloquei somente as causas e soluções. Você pode colocar também, nessa esteira, convém analisar as principais causas e consequências desse fenômeno. Aí você irá decidir como você irá utilizar. Mas caso você coloque aqui, como não está sendo exposto as teses daqui, fica legal porque lá no desenvolvimento, caso você fique meio perdido na hora de fazer a prova, você pode escolher fazer de qualquer maneira assim. No primeiro desenvolvimento eu vou colocar isso. Essa vai ser minha tese exposta logo de cara no tópico frasal. No meu segundo desenvolvimento eu vou expor isso no meu tópico frasal. Então você decide aí, faça da maneira que atenda às suas necessidades. E lembrando que qualquer uma dessas formas, dessas três formas que eu mencionei aqui, está correta de ser utilizada. Inclusive vou sair aqui da frente, caso vocês queiram tirar o print, para ficar melhor o entendimento de vocês. Então galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar uma procurada aqui no canal, porque aqui tem vários outros vídeos explicando passo a passo de como você pode estar melhorando a sua redação dissertativa argumentativa. Então não deixem de já deixar o like aqui no vídeo, de compartilharem esse vídeo bastante, por favor, nos seus grupos de WhatsApp, de colegas que também estão com foco estudando para o Enem. E também se inscrevam no canal, porque você estará ajudando bastante, e ative as notificações, porque todo vídeo que eu postar aqui chegará a notificação para você avisando, e você não precisará ir em busca do vídeo. Então foi esse o vídeo, e até mais.